FNDE e ao MEC, né? E trabalha em 3 pilares, né? Que é pesquisa, ensino e extensão. Né? As nossas atividades são realizadas dentro do campus, né? Campus Nilópolis, não somente para as pessoas acadêmicas, mas também para os moradores, né? Da comunidade, da Baixada Fluminense, do Rio, em geral, né? Esse mês a gente está realizando o segundo Mojubá, né, discussões de afro-brasilidades, né? Hoje a gente vai ter a nossa segunda roda de conversa, né? Literatura que tem cor. E no dia 24, na quinta-feira, a gente vai ter um bate-papo com os gêmeos, né? Ian e Iago, né? São DJs. E que eles têm um projeto chamado IBEJE, né? Que vai ser 4 horas também, só que no Instagram. E aí, durante o evento, a gente vai estar colocando no chat um formulário, né, que é importante os presentes responderem para a gente ter, né, um feedback legal sobre os nossos eventos. E esse formulário também permite que os convidados ganhem certificado de participação, né? E para não falar muito, eu queria pedir que cada convidado se apresente, né? Cada convidado se apresente. A gente pode começar em ordem alfabética. Andréia, pode se apresentar, por favor. Posso sim, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite do PET, né, de vocês todos, petianos, da Fernanda, que tem feito a coordenação desse trabalho ao longo de todo esse tempo, né, com muito brilhantismo. Parabéns, Fernanda. Bom, eu já queria pedir para me apresentar. Eu sou Andréia Mota, sou professora de língua portuguesa e suas literaturas no IFRJ, campus Nilópolis, né, de onde, teoricamente, nós falamos, né, MP? Né? Sou professora desse campus desde 2005, sou especialista em teoria literária, mas tenho um gostinho aí pela linguística, então pode ser que, de repente, no meio desse papo, eu vá parar em em algum papo linguístico, né? Acabe trazendo um pouco para esse lado também. Né? Agradeço a vocês, agradeço também a alguns amigos que já entraram aí, né? O do Daniel, que eu já vi ali na lista que já entrou, é um convidado meu também, por sair espalhando a atividade para tudo quanto era lado, né? Coloquei em todos os grupos. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Nada, que isso. Elaine pode se apresentar também para a gente. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite aí do PET, Fernanda, a todos que vão estar aqui. Muito obrigada, boa tarde. Eu sou escritora e professora, sou historiadora, né? Sou graduada em História, sou mestre em História. Tenho aí 9 livros publicados, dentre eles 4 infantis, que é o que me traz aqui hoje, essa tarde, né, para a gente estar falando aí dos meus trabalhos. Essa sou eu, resumidamente, e mais importante que tudo isso, filha da Dona Ivone e mãe da Ana Clara. Parei aqui para a gente bater esse papo gostoso. Lu, se apresente, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Lonzaila, eu sou pedagoga e escritora futurista. Tenho 3 obras publicadas e alguns outros trabalhos. E vamos conversar hoje sobre educação e vou falar um pouco de como esse processo se atravessa com a literatura. Valéria, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Valéria Lourenço, sou professora de Literaturas e Língua Portuguesa no IFCE, no campus Crateús. Eu sou da Baixada Fluminense, sou de Xerém, e vim parar no sertão cearense. Estou aqui já há 3 anos, não pretendo voltar para o Rio, porque é um lugar ótimo para criar 2 filhos, mãe solo, né?
Uma honra estar aqui com a Lu, com a Andréia, com a Elaine Marcelina, que é uma referência, né, para a gente. Eu já estive num campus da UFRJ, no Rio, ouvindo uma fala da Elaine. Eu já estive um dia desses, eu estava no grupo de mulheres negras em que a Elaine estava, então reencontrá-la aqui é sempre bom, não é? Tem algumas coisas publicadas, mas são sempre em coletâneas, no Cadernos Negros. Eu já participei de 3 números do Cadernos Negros, um mais recente agora, que foi ano passado, que foi o número 42. E também saiu uma coletânea de textos pela Prefeitura e pelo Governo de São Paulo, então distribuídos nas escolas alguns poemas e contos, algumas escritoras como Conceição Evaristo, e aí eu também tenho um texto nessa coletânea que saiu também ano passado. E tem um livro de poesias, aí meu primeirinho que saiu eu sozinha, que foi por uma editora cartoneira, que foi no IFRJ de Belford Roxo, foi ano passado, em abril, eu estive no Rio para esse lançamento, foi bem legal. Sou graduada pela Federal Rural do Rio, de Nova Iguaçu, e sou mestre em Cartografia Social e Política da Amazônia pela Estadual do Maranhão, onde eu trabalhei com comunidades quilombolas, não é? Dialogando entre literatura e antropologia, que é a minha área que eu me sinto mais à vontade. Show de bola. Durante os blocos, as pessoas que quiserem deixar alguma pergunta no chat, podem mandar, que aí a gente vai fazer no final, tá bom? A gente vai anotando e no final dos 3 blocos, caso haja alguma pergunta, a gente fala aqui. E o primeiro bloco é falar da formação e trajetória. Eu vou começar perguntando para a Luanzaila. Nos conte sobre Luanzaila. Por que esse nome? Como foi seu caminho até se tornar escritora? Na sua opinião, quais desafios uma mulher negra enfrenta nessa trajetória? Nos conta aí, Lu, por favor. Vamos lá, fazer um resumo. Meu nome é Luanzaila, ele vem da época que eu fazia dança. Eu já tenho ele desde 2010, por aí, 2010. Ele significa Lu, preciosidade feminina. Esse é o significado dele. E a minha trajetória com a literatura, ela começa tarde, em 2015, oficialmente em 2015, mas já tinha alguns fragmentos anteriores. Em 2007 eu escrevi um conto para ler 1639, e a literatura entrou mais fortemente na minha vida a partir dos 20 anos. Antes disso, não dá para dizer que eu tinha literatura, porque a gente está falando de uma outra época, que ainda estava chegando o telefone, então se estava chegando o telefone, livro era menos acessível ainda. Não tinha esses espaços aqui onde eu moro, em Nova Iguaçu. A própria espaço de cultura aqui de Nova Iguaçu é bem novo. Então, a minha história com a literatura começou bem tardia, começou nessa Bienal, quando eu fui procurar livro de ficção adulto, ficção científica, especulativa, que era o meu interesse, que eu só encontrava material com pessoas brancas, e eu não achei. E aí, nesse processo, eu saí de lá incomodada demais com aquilo, e eu já tinha uma trajetória de movimento social, acompanhando mulheres negras, ações afirmativas. E dentro desse histórico, eu resolvi que eu queria escrever. Peguei aqueles rascunhos que eu tinha lá, organizei e fiz acontecer, iniciando meu espaço, minha trajetória enquanto autora independente. E como deixa eu ver, a terceira pergunta é como é esse processo? Quais desafios uma mulher negra enfrenta nessa trajetória, né? Sim, da ficção especulativa, todas, porque está começando, a gente começou isso agora. Não tem nem 10 anos. Então, não é fácil, é muito difícil, porque já é uma ficção que ela vem marcada por um processo branco, onde as pessoas acham que vão ver naves espaciais, não vão ver o propósito, não se enxergam. Então, às vezes, a pessoa acha que simplesmente não gosta, mas ela não se enxerga.
Então, o próprio processo do afrofuturismo no mundo, o país que tem uma maior história da diáspora é os Estados Unidos, que começa a sua ficção especulativa negra em 1855, 59. Então, o afrofuturismo acaba começando lá nos Estados Unidos, mas também com muita influência de autores africanos, porque ele já começa pautado na afrocentricidade, ele já começa pensando em várias coisas que pensam a diáspora, que pensam o coletivo, que é, no caso, é a ideia pan-africana. E aí os desafios que a gente acaba enfrentando que eu acabo enfrentando nessa literatura é estar começando. Porque a gente que está começando, a gente sempre tem a dificuldade, é o processo de desenvolver, é poder ler mais, estudar mais, se preparar mais, é não saber como isso está saindo no mundo, enfrentar também quem não gosta dessa literatura negra, mas a parte positiva disso é você ver que tem muita gente gostando, muita gente fazendo atividades, em escola, fora de escola, você vendo alunos, pessoas adultas dizendo que se reconhecem nessa ficção especulativa, e também teve o adendo de a gente ter também a entrada de alguns autores dessa ficção, no caso afro-americanos, mas que a gente reconhece essas histórias em muitos processos enquanto universais. Então esse é um momento novo para a gente dentro da literatura especulativa, e eu espero que a literatura especulativa, inclusive, colabore com o pensamento dos leitores que querem escrever, no caso daqueles que estão pensando em escrever, né, que eles possam produzir até fora mesmo do afrofuturismo, que é o que a gente está querendo, que o pessoal ocupe esses espaços. Obrigadão mesmo. Agora para a Elaine. Elaine, como foi o seu caminho até se tornar escritora? Qual o lugar de sua graduação em História nessa trajetória? E, na sua opinião, quais desafios uma mulher negra enfrenta nessa trajetória também? Então, a minha trajetória foi a seguinte: eu me graduei em 2008 e eu demorei a entrar na graduação. Eu entrei já com 30 anos. Eu sou a mais velha de 5 filhos, e com 18 anos eu passei para Gama Filho, psicologia, mas eu tinha o dinheiro de pagar a faculdade e minha mãe não tinha como me ajudar, por ser doméstica, éramos 5, e aí eu fiquei com aquele sonho guardado, né? E eu disse para mim mesma que o dia que eu fizesse a minha graduação, eu falaria sobre mulheres, por conta da luta da minha mãe, ser doméstica, minhas tias. Eu nasci em Senador Camará, Vila Aliança, que é uma favela em Senador Camará. Toda a minha família mora lá, e eu moro 2 bairros depois, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu moro em Campo Grande no momento, atualmente, né? E aí, quando eu entrei para a graduação, foi em História. Eu já era professora do município do Rio, entrei no curso de sábado, EAD, e nesse curso eu me apaixonei por História Oral, já no 3º período. E eu dizia para a professora que eu sabia o que eu queria escrever. Só por ter dedicado, assim, fui do movimento estudantil, movimento partidário, eu pensei a princípio em falar de mulheres do CEP, coletar os depoimentos, por conta do machismo que tem nos sindicatos. Mas aí a pesquisa foi me levando para outro lado. Eu acabei entrevistando 6 mulheres. Eu conto essa trajetória porque foi daí que eu recebi o convite para ser escritora. Eu sempre li muito, mas nunca pensei assim, vou ser escritora, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que não nos permite, e hoje eu falo muito disso, né? Quando você escuta a mídia dizer assim, a gente é um país de não leitor, como é que você vai se perceber escritor? Pior ainda, né? E aí um amigo meu, Salvador, eu trabalhava na área da saúde, que eu tenho uma matrícula na área de saúde, em Nova Iguaçu durante o dia, e dava aula à noite na Prefeitura do Rio, no PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos. E nessa correria, eu fiquei apaixonada pelas histórias das mulheres, e a cada depoimento que eu coletava, eu falava com os amigos, né? A gente, pesquisador, é um pouquinho chato, não sei quem é da história aí, a gente só fala da temática e tal.
E aí o Salvador Marcelino falou assim, Elaine, essas histórias são maravilhosas, por que você não escreve um livro? Eu levei aquele susto, mas eu falei assim, caramba, um livro? Como assim? Mas eu topo o desafio, que eu gosto de desafio. A editora é Abrace um Aluno Escritor, em Nova Iguaçu, e fui eu lá com os papéis, né, e com os depoimentos. Cheguei lá, o Ricardo falou assim para mim, o diretor da editora, Elaine, eu tenho alergia a esses papéis. E eu estava bem no processo ainda, né, de ter computador e de digitar, enfim. E eu fui para casa e comecei a digitar texto por texto e mandar para ele. E ele disse assim, não, você vai me enlouquecer, me manda em formato de livro. Eu li o e-mail e dizia assim, ele é que está me enlouquecendo porque eu nunca escrevi livro. E aí, em 2008, com uma verba do Movimento Negro Unificado de Nova Iguaçu, saiu a primeira edição do Mulheres Incríveis, com 6 depoimentos, incluindo o depoimento de uma aluna minha, do PEJA, o depoimento da mãe Beata de Iemanjá, da mãe Arlene de Catendê, São Yalorixás, a mãe Beata faleceu, era de Nova Iguaçu, Miguel Couto, a mãe Arlene ainda é de Nova Iguaçu, e a Luísa Dantas também, que é dirigente do meu sindicato, é moradora de Nova Iguaçu, Dona Rosa Dias, que já faleceu, agora está na 3ª edição, aí tem 12 depoimentos, mas inicialmente com esses 6 depoimentos, lancei na Casa de Cultura Silvio Monteiro, então foi o ano que eu graduei em História, nasce a escritora Elaine Marcelino ali, timidamente, eu ficava ainda meio assim, né, a escritora. E a partir daí, em 2011, eu lancei o livro Emoções Reveladas, que eu vou reeditar agora no ano que vem, fazer a 2ª edição, lancei pela Abrace também, aí já tinha mais poesia, contos, e nesse livro também, o Mulheres Incríveis, eu comecei a escrever contos, poesias. Naquele período eu não sabia em que gênero eu estava escrevendo, mas eu fui deixando, né, fluir aquela escrita, e saiu o primeiro livro, e eu não podia deixar de falar da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, da minha filha, que é o que eu escrevo muito, esse universo. Aí, quando foi em 2015, eu lancei um livro de bolso sobre a minha dissertação de mestrado, que fala sobre a mãe Regina de Bambuchê. Quando foi em 2016, eu lancei a 3ª edição do Mulheres Incríveis pela Nandiala, e é aí que eu recebo o convite da Iris Amâncio para lançar meu primeiro infantil. Eu confesso que eu não tinha tido esse olhar, que a minha escrita, embora eu tenha sido professora da educação básica, eu não imaginava. E a Iris pegou um microconto do Mulheres Incríveis, que se chama As Coisas Simples da Vida, que foi um texto que eu fiz para minha mãe. Eu escrevo muito essa coisa de que a Conceição Evaristo intitulou de escrevivência, eu escrevo muito das minhas memórias, né? E aí nasce, né, para quem não conhece, esse primeiro aqui, As Coisas Simples da Vida, vocês estão vendo? E que a gente está fazendo até reimpressão que ele está esgotado. E aí eu digo sempre que as coisas simples da vida trazem as minhas maiores alegrias, porque ali é uma família negra, tem uma menina negra, as crianças começam a se reconhecer. Nesse livro em especial, eu não estou falando de nenhum conflito, não estou falando de racismo, mas de um pertencimento. As famílias negras tomam café. Então, estou falando do cotidiano, é uma mãe e uma menina negra, e todo mundo sempre fala assim, caramba, eu faço isso com a minha família, me remete à história da minha mãe, até adultos, enfim. Então, eu brinco quando eu estou falando com as crianças desse livro, que amor e afeto a gente tem a 0800 todo dia em casa, porque o cuidado do café, da comida, né, é amor, é afeto, é cuidado, e a gente quer muita coisa, né, nesse país aí capitalista que nós vivemos, e compras, mas eu brinco com essa verdade, né, que é as coisas simples da vida, e para a gente ter esse olhar de quem está à nossa volta. Aí nasceu esse, aí a partir daí, você perguntou também da dificuldade da trajetória, né? Isso. Então, a dificuldade é grande, por exemplo, eu tenho
Aí eu lancei no ano passado, antes de falar da dificuldade, uma série, a série da Marcelina, contendo 3 livros infantis. Aí um fala o primeiro livro de Marcelina, de quando ganha o primeiro livro. Marcelina é o meu sobrenome, essa personagem é baseada na minha história de vida. Então eu estou retratando o cotidiano de uma menina negra que vai passar, quando ela ganha o primeiro livro na escola, a primeira trança, porque aí fala do cabelo, né? E a primeira boneca, que é a Bayomi. Eu tinha esse desejo de trazer a questão da língua africana para dentro da sala de aula, para poder falar na educação básica, e todo mundo diz que é difícil e tal. E aí, uma das coisas que foi nos tirada assim que chegamos, né, que o nosso povo chega aqui, é a língua. Então, eu tinha um desejo muito grande de falar, mas falar como? Falar mais do mesmo. E aí eu consegui falar para os pequenininhos sobre a Bayomi, essa boneca que é dada da avó para a mãe, está na família, e a Bayomi é um nome em Yorubá, né, que significa encontro precioso. Então, eu consegui fazer isso e abrir esse caminho aí. A série da Marcelina tem 3, daqui a 2 anos mais 3, e aí nós vamos caminhando aí com esse trabalho. As dificuldades de ser uma escritora negra nesse país é o racismo, né? Você tem 400 anos de escravidão. Posterior a esses 400 anos, o primeiro negro tenta entrar na escola e com todas as dificuldades. A gente tem 100 e poucos anos de libertação, que na verdade é uma liberdade falsa, mentirosa. As empregadas domésticas de hoje são as escravas de dentro de ontem, como diz o Roberto da Mata. Por isso, infelizmente, aquela tragédia com o menino no Recife, né? Porque as empregadas, elas não têm direitos. Eu tinha, dentro do livro Mulheres Incríveis, agora na 3ª edição, tem o depoimento de uma tia minha, que também se aposentou como empregada doméstica, e quando saiu as leis das empregadas, a patroa dela disse que aquelas leis não eram para elas. Miguel, muito obrigada, o nome do menino. E aí, o que acontece? Nós estamos vivendo resquício disso, por isso é tão urgente trabalhar a decolonização, e aí isso vai reverberar em alunos meus da pós-graduação, que eu dava aula numa faculdade aqui em Campo Grande, não conhecerem Conceição Evaristo, vai reverberar de alunos meus da pós-graduação de História ouvirem falar de Carolina Maria de Jesus por mim, no primeiro momento, e a gente sabe que Carolina era contemporânea de Clarice Lispector, e eu sempre digo isso com muito cuidado, não é para que ninguém odeie a Clarice, eu tenho coleção da Clarice Lispector, vou continuar gostando, mas o racismo faz isso. Como a Carolina, uma escritora negra, Quarto de Despejo fez 60 anos no mês passado, uma das escritoras mais lidas internacionalmente, e eu ainda hoje tenho pessoas que não conhecem a literatura de Carolina. Eu estou com 2 turmas de escrita criativa, eu estou dando aula, e tem pessoas que ainda não ouviram falar da Carolina Maria de Jesus. Mas se você pergunta da Clarice Lispector, todo mundo ouviu falar, porque isso entra na escola, isso entra na rede. Então, é isso que a gente passa. Conceição Evaristo, que ganhou o prêmio Jabuti, é conceituada, premiadíssima, e tem alunos que ainda não conhecem. Então, como esse aluno vai conhecer a Elaine Marcelina, né? Não importa que eu tenha 9 livros, tenho 12 anos, eu sou um bebê na literatura, né? Eu tenho 12 anos, a minha literatura é tida como uma literatura periférica. Eu não tenho medo desse rótulo, eu gosto, vou até escrever um pouquinho sobre isso, literatura marginal e periférica, porque a minha literatura realmente é um manifesto, é o meu lugar no mundo, eu vou estar escrevendo desse lugar. E aí eu não tenho dificuldade com isso, né? De onde, por maior título que eu tenho, eu estou na periferia, eu estou escrevendo desse lugar que eu moro e que eu me vejo e que eu vejo as outras pessoas. Mas eu lancei um livro Mulheres Incríveis no shopping aqui em Campo Grande e 15 dias depois eles ficavam me ligando diariamente para eu pegar a sobra de livros. Mas se você chega em qualquer livraria, você vê aqueles livros bonitos de capa dura, de artistas, de bolo, de receita. Por quê? As pessoas têm dinheiro, faz aqueles números de livros enormes, aquela quantidade, e está lá. Eu não tenho nada contra essas pessoas
eu vou continuar escrevendo, independente se eu vou fazer uma tiragem enorme, é o sonho de todo escritor, eu ainda não consegui fazer uma tiragem enorme, mas eu estou ali persistindo. Hoje, desde aquela Elaine lá de 2006 e 2007, que chegou com papel amarelado na editora, hoje eu quero editar meus livros independente. Eu conheço o papel do livro, a gramatura, sabe? Eu entendo desse paranauê aí, que é a publicação e a edição, para que minha obra esteja da melhor forma. Então, o que a gente passa é o racismo cotidiano aí, e uma pergunta que todos nós devemos nos fazer é: quão racista eu sou? Porque quando a gente pensa na questão decolonial, quanto dessa colonização está em mim e eu estou usando dela, com a pessoa que trabalha na minha casa, com os meus pares, com as pessoas à volta de mim. A gente tem que se perguntar quão machista eu sou, quão homofóbico eu sou. Porque a gente fica dizendo assim, esse país é homofóbico, é racista. E aí, a gente está numa bolha, o país não está fora, não, nós estamos dentro. Nós fazemos parte de todo esse processo. E aí tem parte de mim ali. O que eu estou fazendo para mudar a todas essas questões? É um pouquinho dessa trajetória, disso que eu passo. O meio que eu achei para minimizar isso é trazer outras pessoas que, como eu, querem escrever e têm vergonha ou têm medo de apresentar a sua escrita, que é algo que foi sendo bloqueado pela mídia por alguém que disse que você era burro, que era isso. E eu digo que a escrita é se permitir, né? Você tem que se permitir escrever, se permitir sair dessas amarras que são colocadas e impostas pela sociedade para você. Se permitir com qualidade, estudando, pesquisando, que é a vida que eu levo o tempo inteiro, mas se permitir a quebrar essas barreiras aí. É um pouquinho isso. Muito obrigado. A próxima pergunta vai ser para a Andréa. Andréa, na sua formação, você foi apresentada a estudos sobre literatura negra? Essas pautas tinham espaço dentro da academia? Como você aborda a literatura negra em seu blog, nas aulas e no NEAB? Quando você fala na formação, eu penso na minha formação desde sempre e não só a formação acadêmica, né? Eu estou pensando desde sempre e ouvindo aí o que as outras convidadas dizem. No meu caso, sim, eu fui apresentada à literatura, e aí não estou falando só da literatura negra, né? Fui apresentada à literatura desde sempre. Por quê? Meu pai era jornalista, então nós tínhamos um acervo considerável em casa, e meu avô tinha uma biblioteca em casa que ficou para mim depois, né? Parte dela está aqui na minha casa, outra parte ficou na casa da minha tia, enfim. Então, essa vivência de leitora eu sempre tive. O que não aparecia nessa literatura, mesmo em casa, mesmo com um pai negro, mesmo com um avô negro, com uma biblioteca enorme em casa, o que não aparecia era esta literatura negra. E aí, quando eu digo que não aparecia, eu estou considerando que, por exemplo, o Machado de Assis estava lá nas minhas leituras desde sempre, mas é aquilo que a gente sempre sabe, que no imaginário popular, Machado de Assis nem era negro até outro dia. Né? Porque quando você fala para as pessoas, olha, o Machado de Assis era negro, favelado, as pessoas levam um choque como se você estivesse descobrindo a pólvora, como dizia meu pai. Né? Então, sob esse ponto de vista, não. Na minha formação, desde criança, porque eu me lembro do meu avô me dando livro toda semana, desde que eu tinha 9 anos, eu tinha que ler um livro por semana daquela coleção toda dele. Nesse sentido, não. Quando cheguei à faculdade, aí eu sou da UERJ, né? Fui formada pela UERJ, fui para a UERJ em 1993, saí de lá em 97. Na minha formação acadêmica,
E aí é bom lembrar, né, que o meu diploma diz que eu sou professora de língua portuguesa e suas literaturas. Então, no e suas literaturas supõe-se a brasileira, tá? Supõe-se a brasileira, a africana, né? Enfim, a europeia, tudo. Não apareceu em lugar nenhum. Apareceu uma disciplina que era optativa que eu não pude fazer por falta de inscritos. Então, respondendo objetivamente, não. De 93 a 97, que foi o tempo da minha graduação, isso não apareceu. Depois eu fui fazer após em teoria literária, isso não apareceu. Quando é que a literatura negra, brasileira principalmente, surgiu na minha vida? Quando eu fui me interessar por ela. Então, esse interesse veio mesmo de mim. Numa discussão também, por que isso não apareceu na minha formação? Porque eu levo isso para os meus alunos, eu sempre levei, e eu me lembro que sim, que a primeira coisa que eu me lembro de um livro que me marcou muito, que era um livro do Júlio Emílio Braz, se eu não me engano, era o Avião, alguma coisa assim, que ele falava sobre um menino que era aviãozinho na favela. Então, foi assim, um que me marcou, isso deve ser 95, por aí, 95 eu estava na metade do curso, e aí aquilo me marcou e eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa e fui buscar leitura. Respondendo à questão da minha aula, como é que eu trago a literatura negra para a aula, eu trago primeiro a questão da linguagem, que foi o que a Elaine acabou de falar aí, a questão das línguas africanas, né? Não conheço as línguas africanas, né? Mas eu faço uma discussão com os alunos que passa pela discussão de por que quando você aprende, por exemplo, na aula de língua portuguesa, estrutura de formação de palavras, por que o elemento africano e o elemento indígena não estão na aula? Então, eu ensino os meus alunos a fazerem essa discussão. Nessa discussão, em algum momento, a gente vai parar na literatura. E aí eu cito como exemplo, a Elaine falou ainda há pouco, né, dela ser considerada a literatura periférica e marginal. Um exercício que eu fiz com os alunos do ano passado foi discutir com eles o que significa literatura periférica, o que significa literatura marginal, e perguntei a eles, hoje, quem faz literatura marginal, quem faz literatura periférica, qual é a literatura que não aparece nunca na aula de língua portuguesa? Eles me responderam que era a literatura produzida por negros. Essa foi a resposta deles. Então, o que eu pedi a eles foi que eles buscassem literatura, textos de autores negros, que eles gostassem, que eles conhecessem, aqueles que eles tinham certeza que não iam aparecer na minha aula, e eles trouxeram os textos. E o que, assim, me arrepia lembrar disso, porque eles trouxeram os textos dos colegas. Eu descobri autores nas turmas do ensino médio. É a garotada que está fazendo essa produção. E aí um trabalho que eu gosto muito de fazer com eles é que eles entrevistem, estou terminando já, que eles entrevistem também os colegas, né? Na semana passada, vocês receberam a Ana Paula Patrocínio. A Ana Paula Patrocínio foi entrevistada por alguns dos meus alunos para falar, por exemplo, sobre a religião dela, porque a Ana Paula é de Candomblé, se eu não me engano, e eu queria que eles fizessem um trabalho que passasse também, nessa discussão de língua, que passasse também pelo viés religioso. E aí eles decidiram as pessoas que iam entrevistar. No blog, que você me perguntou, isso aparece também, mas porque o meu blog é direcionado não só aos alunos, mas aos professores. Então, ele é muito do relato que eu faço em sala de aula. Então, há algumas coisas que eu coloco ali, de experiências que eu considero experiências que são exitosas em sala de aula, tanto na abordagem da língua como da literatura, e acabo divulgando ali também. Estourei meu tempo? Não estourou, não. Ah, bom. Não sei se responde tudo, mas enfim, né? Você me mostrou a plaquinha, eu saí correndo. Não, tranquilo. Respondeu tudo sim. O pessoal já está pedindo o blog, aí se a senhora quiser colocar no chat, o pessoal já conhecer, tá bom? Coloco assim. Eu vou digitando aqui, mas eu estou no celular, gente. Não vou divulgar, vou digitar muito devagar, mas é conversa de português, tá? Tudo bem. Vou digitar aqui. Agora para Valéria. Valéria, como sua formação e suas vivências como escritora e poetisa impactam
na sua atuação como professora e coordenadora do NEABI do IFCE. Oi, gente, boa tarde de novo. Eu acabei esquecendo de falar, Marcos, que eu sou coordenadora, né, do NEABI daqui, de Crateús, e entrei por cotas nesse concurso, né, em 2016, mas assumi só em 2017, e que eu fui petiana, né, eu fui petiana durante 2 anos na minha graduação na Rural, fui do PET Conexões de Saberes, fiz a primeira formação do PET, então tenho o maior carinho pelo PET. Marcos, só repete, como minha formação... Do Otaí? Do Otaí, meu grande professor, nossa, uma referência. Que legal. Fui aluna de Otaí, Renato Nogueira, aí Assis, eu fui muito privilegiada. Fui aluna de Fernanda Felisberto, que foi quem me indicou, não é para essa live, então fui bem privilegiada. Sim, ela indicou. Eu saí com uma formação bem legal da Rural. Marcos, é só porque eu não estou com as perguntas abertas, só para você repetir, como minha vivência e minha escrita... Como sua formação e vivências como escritora e poetisa impactam na sua atuação como professora e coordenadora do NEABI? Sim, pegando o gancho do que minhas companheiras falaram, né? Primeiro, queria fazer essa reflexão sobre esse lugar mesmo da escritora, não é? Que para nós é muito difícil. Até hoje, eu com 38 anos de idade, você falar assim, eu escrevo, você se fala se tremendo muito, né? Porque não era esse lugar que você imaginava. Eu só fui também começar a escrever quando eu entrei na universidade, que aí eu já entrei também como a Elaine, com 28 anos, já mãe de 2 filhos, casada, então dificuldade de chegar até a Rural de Nova Iguaçu, de Xerém para Rural de ônibus, gente, são quase 3 horas indo e 3 horas voltando, então tudo isso, quando eu chego lá, que eu me deparo com várias histórias, eu conheço Carolina na universidade, eu conheço Conceição, eu falo, olha, eu não preciso só ser empregada doméstica, como eu fui, não é? Como minha avó foi e minha mãe, que já faleceram. Que era isso que estava posto para mim. A mãe ficava, você vai estudar para quê, minha filha? Eu era mais velha de 7 filhos, era só ela, e abaixo dela era eu, ela queria que eu estudasse logo, né? Ou que eu trabalhasse logo para ajudá-la com a comida. Então, eu não tinha esse lugar de escrita, esse lugar de imaginar, nunca foi dado para a gente, né? Para nós negros. E aí, depois que eu consigo, né, fazer essa graduação, que foi a graduação que realmente me abriu portas, depois fui bolsista da Biblioteca Nacional, depois que eu fui petiana, fui bolsista da Fundação Casa de Rui Barbosa, e aí depois disso fui fazer esse mestrado no Maranhão e consigo essa vaga nesse concurso, então, juntando tudo isso que eu vivi, e aí fui estudar quilombo no interior do Maranhão, na Baixada Maranhense. Inclusive, o livro de poesia que eu publiquei aí na Baixada, de forma independente, foi todo baseado na minha vivência no quilombo no Maranhão. Então, eu vim de um trabalho de campo, porque esse meu mestrado foi na área da antropologia, e eu não sabia o que escrever no caderno de campo. Obrigada, Marcos. E aí, minha professora falou, escreve o que você achar melhor, e ela é da literatura. Aí eu escrevi um livro de poesias, então saíram 15 poesias sobre o quilombo de Penalva, onde eu pesquisei. E aí, reunindo tudo isso que eu vivenciei, isso impacta muito na minha literatura, no meu ensino em sala de aula, e também como coordenadora do NEABI, que eu posso trazer outras formas de olhar o mundo para os meus alunos do sertão cearense, não é? Então, eu já estou num lugar, eu não sei se vocês sabem, se alguém conhece o Ceará, que já é falado, né, uma grande frase que se fala aqui é que não existem negros no Ceará. O Ceará, para quem não sabe, aboliu a escravidão em 1884, 25 de março de 1884, a cidade de Redenção, que é onde hoje a gente tem a Unilab, uma universidade muito famosa porque recebe estudantes africanos e professores africanos. É lá que está a Unilab, né, nesse lugar, Redenção, porque foi lá que se aboliu a escravidão pela primeira vez no Brasil. Então, eles falam que aboliu a escravidão porque não tinha negros. Então, já começa um debate sobre o que também é ser negro no Brasil, porque o tempo todo eu vou na rua aqui e eu vejo pessoas negras, mas as pessoas, quando me veem na rua, falam, você é africana, não é? O tempo todo, aqui na cidade que eu vivo, as pessoas me param na rua para perguntar se eu sou africana. E eu falo, como se não tivesse negro
no Rio, né? Eu tenho até preguiça já de responder. Então, eu tento trazer esse olhar para o meu aluno, esse olhar de desconstrução, o tempo todo. Então, a gente, toda vez que está tendo qualquer disciplina, porque eu dou várias disciplinas aqui, eu ministro História, Cultura e Memória Indígena e Afro-Brasileira, Literatura Brasileira 1, 2, 3 e 4, Literatura Portuguesa, vou começar a ministrar literaturas africanas, mas sempre na literatura brasileira, eu começo, né, ou em qualquer outra disciplina que eu dou, eu tento trazer essas outras perspectivas, né? Então, quem falou foi a Elaine, né, que falou da Clarice. Eu começo geralmente a aula falando disso, né, para meus alunos de ensino médio também, que eu também dou aula no ensino médio, dou aula no superior e no médio. Quem conhece Clarice? Aí todo mundo conhece, coloca a frase no WhatsApp, né, no Insta, e aí, quem conhece Carolina Maria de Jesus? Eu não conheço. Então, é um trabalho grande meu de ficar escavando, não só na nossa literatura, né, que a gente tem muitos escritores e escritoras negros e negras. Hoje, isso já é um trabalho, né? O professor Eduardo de Assis até lançou aquela antologia de vários volumes. O próprio Ney Lopes tem um dicionário de literatura brasileira, afro-brasileira, que a gente tem vários nomes ali. Então, além disso, dessa pesquisa mais institucionalizada dos escritores e escritoras negros, eu também faço um movimento de trazer as manifestações culturais, de trazer a história dos negros da cidade. Então, por exemplo, desde que eu cheguei aqui, eu soube que tinha um quilombo na cidade. E fica a 24 quilômetros daqui. Meu primeiro dia na cidade, eu fui visitar esse quilombo. E aí levo meus alunos para onde? Vira e mexe? Para o quilombo. Vira e mexe meus alunos de ensino médio, da geografia no ensino superior, da matemática, da física. Onde vamos, professora Valéria? Vamos para o quilombo. Professora, mas tem um quilombo na cidade? Sim, tem um quilombo na cidade de vocês. Então, é todo esse processo de escovar a história contra pelo, né? Como diria o Walter Benjamin. E só uma última reflexão, Marcos, que eu acho que meu tempo já está acabando, é pensar que esse lugar também, né, quando você pergunta esse lugar de escritora, né, para todas nós aqui que estamos fazendo esse debate, é pensar também que a própria literatura brasileira, o quanto nossa literatura é racista, né? Já que a nossa sociedade é racista, como a linguagem não vai ser, a literatura não vai ser. Então, eu sempre gosto de me referir a um texto, vários textos, né, dessa escritora, essa professora que é a Regina Dal Castanher, ela é da Universidade de Brasília. Ela tem um livro chamado Literatura Brasileira Contemporânea em Território Contestado, onde ela vai pegar as publicações das grandes editoras do país, não é uma editora pequena, como a Valéria publicou, né, que eu vou ali e posso publicar, não, é a Record, Companhia das Letras, a Rocco, as grandes editoras, ela pega um período, que eu não vou me lembrar, mas é dos anos 2000 para cá, e ela vai ver quem publica no Brasil. Então, quem publica no Brasil? Quem escreve no Brasil? Quem se é permitido imaginar e colocar para circular essas histórias que se está imaginando? Homens brancos, moradores de onde? Sudeste, Rio, São Paulo, óbvio, e homens brancos, né, moradores dessa região, e que são profissionais liberais. Então, isso está constatado, né, isso está numa pesquisa publicada. A literatura brasileira ainda não é colorida como a gente queria. E LGBTQs não entram, indígenas menos ainda, mas ela foca principalmente nos homens e mulheres negros e negras, né? Então, por isso, ainda hoje é difícil a gente imaginar esses outros lugares, não é? Que a gente ainda está conseguindo agora, começando a fazer circular o que a gente imagina, né? As nossas histórias. Muito obrigado, gente. Esse foi o nosso primeiro bloco. Muito legal. Amei cada resposta de vocês. Eu queria lembrar também o pessoal que está nos assistindo que no chat vai estar o formulário lá de avaliação nossa para dar o feedback, né, do nosso evento. E também com esse formulário vocês conseguem certificado, né, de ouvinte. Vamos começar agora o segundo bloco. Representatividade negra e leitura, começando de novo pela Luan Zayla.
Lu, quais são suas principais referências enquanto escritora, afrofuturista e educadora? As minhas principais referências enquanto futurista educadora, elas vêm do mesmo lugar. Eu comecei com os pensadores e pensadoras negras, que eu comecei a conhecer mais de fato depois que eu entrei na UERJ e fui fazer parte de um programa chamado ProAfro, que era coordenado na época pela professora Magali da Silva Almeida, que agora está na UFBA, mas o programa continua lá, está funcionando com a Ana Paula. Foi lá que eu comecei a conhecer mais os pesquisadores negros e a participar de atividades. Então, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Guerreiro Ramos. Eu tive a chance de ter um contato mais próximo com o ProAfro. E esses autores é que vão formar a minha literatura futurista. Pode parecer estranho, mas como a gente não tem uma base de ficção especulativa, e aí eu fui tentar conhecer o que era essa ficção especulativa negra nos Estados Unidos, que é o que a gente tem mais acesso. Quer dizer, mais acesso não, porque na mesma época que eu estava escrevendo, foi a época que chegou aqui o livro da Octavia Butler, que já tinha 40 anos, né, o Kindred. Ele era de 76, chegou aqui em 2016. É isso mesmo. Então, o que a gente aprende no futurismo é que a gente tem que ressignificar e construir um processo novo de história, a partir da afrocentricidade, que é o posicionamento dessa pessoa negra. Então, esse estudo, essa percepção, ela vai afetar a minha literatura e vai afetar o meu processo pedagógico. Então, a partir desse referencial, é que eu começo a construir a minha literatura, usando sempre elementos da cultura negra. Não só a questão não é só um protagonismo alegórico. Esse protagonismo ele é diferente na forma de falar. Ele vai representar um pouco de mim, mas eu também gosto que de alguma forma ele represente outras pessoas negras. Então, em cada história eu vou trabalhando um processo diferente. O livro que eu tive mais chance de fazer isso foi o Sankofia, que foram várias histórias especulativas diferentes, e onde eu trouxe vários elementos. Eu trouxe protagonismo de empregadas domésticas, eu trouxe a experiência, por exemplo, de transformar o maracatu num processo, num conto, num planeta inteiro, foi uma experiência que também você dá para contar histórias com samba, você pode trazer várias outras histórias. Eu tenho um conto que está numa editora, por exemplo, do Luiz Gama, que no caso ele é baseado na carta dele, então eu preencho as lacunas. Então, quando eu falo da literatura futurista, ela não é uma literatura que simplesmente fala em futuro. Porque o futuro dela não é do processo de você escrever uma história futurista, é de você escrever o pensamento dessas pessoas que estão lendo, você escrever informações. É como aquele texto do Achille Mbembe, quando ele fala da autoinscrição africana no mundo. Então, quando ele diz isso, ele está falando que a gente construiu um processo de pensamento onde essa pessoa negra ela consiga como é que eu vou dizer? Se projetar no futuro, mas esse futuro da consciência dela. Então, ela vai ter mais percepção das coisas, ela vai ter uma visão mais ampla do processo do que é ser negro nessa realidade que a gente passa aqui, que a Zingieri costuma chamar de Maafa, né? Que é a desgraça do pós-atlântico. E aí, o que a gente mais pontua dentro desse processo literário é essa reconstrução, são os nomes, são os lugares, é como a gente constrói a narrativa, como a gente conecta presente, passado e futuro. Como é que a gente pode trazer a mitologia para esse momento? Como é que a gente pode combinar a mitologia com comunidades, com a Baixada? Como é que a gente consegue contar histórias? Como é que a gente pode fazer pessoas comuns que trabalham na rua serem protagonistas de um livro? Então, é essa dinâmica que a gente vai trazendo. E isso muda também o meu processo com a educação, porque eu começo a trabalhar o meu processo educativo a partir da percepção que a literatura também acaba me trazendo e que as pessoas trazem para mim. Então, quando alguém diz que usou a minha literatura para construir uma pedagogia, eu quero conversar com ela. Se ela consegue pegar o conto Era Futurista, que é, por exemplo, o meu conto pedagógico do Sankofia, ele está disponível até no site. São 50 páginas,
E eu pego a história de um menino, que não tem nome nessa história, que ele viaja pelo Museu do Afuturismo. E aí eu vou explicando a dinâmica do afuturismo no meio de um milênio de história negra, presente, passado e futuro. São 3 andares que ele vai passeando, e eu vou tentando trazer a percepção desse garoto para quem está lendo também. Então eu quero que os dois sejam a mesma pessoa. Então, essa dinâmica de como recolocar a educação, como trabalhar a educação das relações étnico-raciais dentro da literatura ou com outras áreas, vai afetar o meu processo. Aí, só para finalizar, eu tive no MAST, no Museu da Astronomia, ano passado, e eu tinha que participar de um evento trazendo uma historinha, alguma coisa para os alunos, que era um encontro de escolas que vinham de longe. E aí, o que eu fiz? Eu olhei para o MAST e não tinha história africana sobre astronomia. Só que ela existe. Então, existe na Moratunga, existe na Praia, locais que têm 7.000, 10.000 anos de história, onde você tem pedrinhas, pedras grandes, né, num círculo redondo, que elas marcavam os meses, já marcavam 12 meses, e também as constelações. Então, eles já faziam isso há 10.000 anos. Então, como é que alguém vai dizer que o calendário romano que foi a novidade? Ele é novidade pelo epistemicídio. Enquanto um processo epistemicida, ele acaba se tornando uma novidade, mas não é. Então você vai descobrindo várias coisas, e eles mesmo não sabiam. E aí eu criei uma história de um menino, de várias pessoas de Baixadas, daqui, Capão Redondo, vários outros, que atravessam portais em Timbuktu, entre aqui e Timbuktu, onde eles estudam a história negra, para que a partir da realidade deles e conhecendo um pouco de todas as suas raízes que atravessaram o Atlântico, eles produzem um novo processo de magia em cima dessa ancestralidade. Então, o meu processo de educação, ele também atravessa a literatura, e ao mesmo tempo a literatura atravessa a educação. Os dois se conectam e começam a conversar com as pessoas. Então, isso é efetivamente o que eu costumo fazer. Então, a minha questão com a pedagogia também, ela passa por esse processo de pensar novos conceitos e possibilidades. Porque isso é algo que tiraram da gente também. A chance de nomear os nossos pensamentos. Então, isso é algo que a gente traz de volta. A gente não vai só nomear o pensamento, a gente vai nomear conceitos, a gente vai nomear epistemologias, pedagogias, e a gente precisa trazer essas informações ou levar essas informações para a escola, para os espaços formais, não formais, e multiplicar o máximo possível essas informações para que pessoas negras elas acreditem e compreendam que elas podem fazer. Porque essa é a grande questão. Eu já fiz atividades de roteiro, e uma coisa que travava as pessoas, por exemplo, é que elas não acreditavam que poderiam usar a periferia para contar histórias. Elas não acreditavam que poderiam contar histórias de fantasia, por exemplo, num CIEP escolar. Então, isso é muito louco. Você não consegue... Eles tiraram isso a ponto da gente não acreditar que possa fazer absolutamente nada, nem acreditar que existe. Então, eu tento, a partir do momento que eu consegui sair desse lugar, através de vários processos durante a minha vida, dos 20 anos para cá, eu tento agilizar esse processo na vida de outros, para que a gente não perca tempo, porque a gente tem urgência. É isso. Muito obrigado. Próxima pergunta vai ser para a Valéria. Valéria, pode falar. Como você aborda o protagonismo preto em suas poesias? O que é possível de fazer como professora para estimular a leitura e a escrita em jovens negros? Ótimo. Marcos, eu vou começar de trás, né, da última. Então, eu sempre tento levar para meus alunos, pegando o gancho da minha primeira resposta, esses outros olhares. Então, eu acho que só de apresentar, por exemplo, né, eu acabei agora de fazer um seminário com meus alunos sobre Carolina Maria de Jesus, e eles ficaram encantados e começaram a escrever um diário. Então, acho que só o fato de mostrar para eles outros escritores que têm a vivência parecida com a deles, como é o caso também, eles gostam muito aqui do Patativa do Assaré,
também tem essa escrita do dia a dia, isso já rompe uma barreira na cabeça deles do que é ser escritor, porque por muitas vezes esse aluno não escreve ou não quer escrever porque colocam o escritor nesse lugar sagrado, não é? O escritor é colocado, é quase um deus, né? Eu me lembro muito, pegando o gancho que a Lu fala do CIEP, né? Contar histórias no CIEP, quando eu lancei a primeira vez um conto no Cadernos Negros, em 2013, aí a gente tinha um grupo, ainda estava no segundo período, segundo ano na Rural, eu entrei em 2010 na Rural, fui da terceira turma de letras, e aí um grupo de colegas que a gente tinha uma editora cartoneira. O que era isso? Né? Uma editora que faz livros com capas de papelão, de forma a democratizar o acesso à leitura, né, desses jovens, e à literatura. E aí nós fomos convidadas por uma amiga, éramos 5 alunos, eu acho, da graduação na Rural, para ir até o CIEP Mané Garrincha, Paracambi, fazer uma apresentação para um grupo de alunos que, segundo ela, né, aquelas falas de sempre do professor, não gosta de ler, são preguiçosos, aí um grupo de jovens de 16, 17 anos, negros, em sua maioria, né, Paracambi também faz parte ali da Baixada Fluminense, às vezes, mesmo às vezes não querendo fazer, tem essa briga. E aí a biblioteca estava cheia, primeiro porque eles já viram que eram jovens que iam falar para eles, né? Eu com lá 30 anos, eles achando que eu era super jovem, legal. E aí a gente começou a brincadeira assim, meus amigos, eu levei alguns livros de Cadernos Negros, e meus amigos falaram assim, Valéria, vamos começar perguntando o que eles acham que é um escritor hoje, ou quem pode ser um escritor hoje. Isso é muito potente de pensar, Marcos, porque isso vai numa pesquisa empírica, vai corroborar com o que a Regina Dal Castanhe fez, na realidade, essa pesquisa pesada dela com livros. Eles levantaram a mão super de boa, né, de boné. Ah, o escritor? Pô, como eu imagino o escritor? O escritor é um homem. Ai, qual cor que vocês acham que ele é? E era justamente no dia 13 de maio, nossa primeira visita a essa escola em Paracambi, em 2013, foi dia 13 de maio, foi bem simbólico. O escritor é um homem, o que vocês acham que ele é? Ah, é um homem branco com muito dinheiro, deve morar no Leblon. Aí meus amigos falaram, então, a gente veio trazer para vocês uma escritora, Valéria Lourenço. Aquilo deu um choque, o olharzinho deles, e aí a gente começou a fazer com eles uma série de atividades de escrita criativa, e teve um menino lá, o Rodrigo, que me marcou muito. Eu tenho até hoje alguns textos do Rodrigo, que era um menino negro, gay, e ele começou a escrever sobre isso, e ele falava nas cartinhas que ele me mandava, que quando ele viu que eu escrevia, que eu era da Baixada Fluminense, que eu tinha 2 filhos, né, pessoa toda simples, né, graduanda, de tênis, calça rasgada, que eu era escritora, ele falou, eu também posso ser. Então, eu acho que só de levar esse olhar para os meus alunos, né, dessas outras escritas, isso já potencializa neles o desejo de escrever. Então, para mim, isso é muito bacana. E você faz a primeira pergunta, que eu me perdi. É porque eu vim de trás para frente. Como você aborda o protagonismo preto em suas poesias? Então, é muito legal, Marcos, essa sua pergunta, porque tem um debate aí hoje também, né? Porque, assim, sobre o que eu quero falar. Então, eu quero falar sobre tudo. Não é? Tem uma escritora, ela é da África do Sul, não tem nada dela traduzido no Brasil, mas eu gosto muito da Coleca Putuma, que ela fala que as pessoas querem que o tempo todo só saia da minha boca pus e gangrena. E tem horas que eu não quero falar só sobre isso, não é? Então, eu falo de várias outras coisas, mas é óbvio, eu, Valéria, não é? Estou falando no geral, né? A literatura negra acho que não precisa falar só sobre dor, como eu acho que a literatura da Lu fala, né, sobre esse afrofuturismo, esse imaginar outros lugares, mas eu também preciso escrever sobre o protagonismo preto, então eu também falo sobre outras coisas, mas eu quero também falar sobre isso. E aí eu tento sempre transversalizar a minha escrita com fatos, como a Conceição fala, como a Elaine traz, com a nossa escrevivência. Acho que para nós, mulheres negras que escrevem, é muito difícil fazer esse afastamento da nossa escrevivência, né, do que a gente vive. E aí eu me lembro que meu primeiro conto, né, que eu publiquei no Cadernos Negros, por exemplo, foi muito emocionada por uma cena que eu tinha visto,
eu fazia estágio na Fundação Carlos Barbosa, em Botafogo, e eu tinha visto uma mulher ser moradora de rua negra, óbvio, em Botafogo, um bairro, né, bem chique, para quem é da Baixada é muito chique, né? E num bairro, era uma rua de restaurantes, os policiais espantando ela na rua, e o pessoal, pô, que isso? Não, tá aqui enchendo o saco pedindo comida. Então aquilo me tocou de uma forma e eu fui escrever sobre aquela cena, né? Dando o meu olhar para aquilo, né? E aí entra o elemento da imaginação, que aí é a verossimilhança. Depois eu fui escrever sobre esse livro de poesias, como eu disse, aí eu fui escrever sobre essa comunidade quilombola de Penalva, no Maranhão. Então, eu fiquei lá 15 dias fazendo trabalho de campo a primeira vez, depois eu fiquei mais 20 dias morando na casa das pessoas da comunidade, aprendendo muito, é muito interessante porque a categoria de pobre que a gente sempre usa para esses lugares é sempre essa categoria econômica, não é? Então eles são riquíssimos em várias outras coisas, e aí eles olhavam para mim e falavam assim, doutora Valéria, eu muito mais nova, né, me chamavam de doutora, eu nem tenho doutorado. Doutora Valéria, a gente hoje andou com a senhora, a gente quebrou coco, porque eu trabalhei também com as quebradeiras de coco Babaçu, não sei se vocês já ouviram falar, é um grupo de mulheres que já fez grandes revoluções aí, até em leis no Brasil. As quebradeiras de coco Babaçu, e elas foram me apresentando, porque inicialmente eu queria trabalhar com parteiras e benzedeiras, então elas foram me apresentando as plantas de alguns lugares lá do Quilombo, porque eles moram no meio de uma floresta. E aí a gente andou um dia inteiro, elas assando peixe, quebrando coco, me ensinando a quebrar coco, a assar peixe, me ensinando vários nomes de peixes que eu nunca tinha ouvido falar na vida, porque são peixes de água doce, e me ensinando o nome das plantas. Quando a gente voltou para casa, uma delas já de tardinha falou assim, então, dona Valéria, contou uma história lá dela, dona Angelita, que eu não vou contar porque é longa, mas eu conto na minha dissertação. E aí ela olha para mim e fala assim, a senhora também, a senhora é doutora, a senhora vai ensinar alguma coisa para a gente, não vai? Porque a gente ensinou tanta coisa para a senhora hoje. E aí eu fiquei, o que eu vou ensinar para a dona Angelita? Eu não tenho que ensinar para essa mulher me ensinou sobre planta, sobre cura com erva, sobre parto, sobre benzimento, sobre nome de peixe. E aí quando eu faço esse livro, né, eu faço muito não para dar voz, que isso é horrível, né? Elas têm voz, mas para mostrar esse protagonismo deles mesmo, essas outras resistências cotidianas e riquezas que a gente tem, não é, no nosso país e que por vezes está tão longe para nós, pelo menos para mim, que sou do Sudeste, está muito longe, assim, trabalhar e ver um grupo negro, né? Tem uma parte do Maranhão que já é Amazônia, a gente já considera a Amazônia legal, e ver o quanto eles são protagonistas e donos, né, da vida deles e tem todo o conhecimento deles empírico sobre o mundo, né? Então eu sempre tento nas minhas escritas trazer esse lugar. Eu agora acabei de escrever um romance que não publiquei ainda, não tenho editora, estou correndo atrás de uma editora, baseado em 2 viagens que eu fiz ao continente africano. Então, assim, de novo, eu vejo que eu vou entrar de novo nesse protagonismo aí negro, né, sendo o centro da cena, porque é o que me move, é o que perpassa a minha vida, então não tem como eu não falar disso e não reescrever outras histórias que eu ouvi ou escrever histórias que eu ainda não ouvi. Então, quando eu leio algo, eu falo, poxa, mas essa história poderia ser de outra forma. Poxa, essa história não poderia ser assim, essa personagem poderia ser negra, então eu acho que eu sempre tento fazer isso nos meus escritos, né? Não sei se eu te respondi, Marcos. Respondeu sim, muito bem até. Como a Elaine vai ter um compromisso agora, eu vou adiantar a pergunta dela do bloco 2 e bloco 3, tá bom? Para não atrasar ela. Elaine, ultimamente você tem investido na literatura infantil. Como você escolhe seus personagens? Qual a importância de seus personagens para crianças negras? Em que momento teve a ideia de criar uma protagonista preta para um livro? O que acha que ela representa para as pessoas que consumirem esse conteúdo, em especial pessoas pretas? Como tem sido as suas
a sua recepção nessa faixa etária? Isso é do bloco 2. Do bloco 3, quais estratégias você tem usado para promover a divulgação e consumo de seus livros? Então, a personagem, chegar na literatura infantil, eu já iniciei um pouquinho, que foi uma chavinha ligada pela Iris Amance, da editora Nandiala. E eu acho que para quando a gente que escreve, alguém liga uma chave, aí você começa a pensar naquilo, né? E as pessoas me davam assim um retorno muito grande do livro As Coisas Simples da Vida, e eu comecei a pensar numa personagem. Como eu sempre li de tudo, e eu sempre gostei muito de gibi, minha mãe também, eu falei assim, caramba, eu quero ter um gibi, eu quero ter uma personagem negra que está num gibi. Aí eu conversei com a Iris, aí ela falou assim, Elaine, antes de você ir para o gibi, vamos pensar em uma coleção de infantis e tal. Aí eu fiquei pensando, e a gente acaba conversando no processo de escrita, né? Aí eu pensei nessa personagem negra e pensei nesse Marcelina, né, que é meu sobrenome, muitas pessoas me chamam de Marcelina. E aí alguns amigos disseram assim, mas você não está se autopromovendo, você não acha que vai fazer isso? Falei assim, o Maurício de Souza pôde falar da filha dele, que é a Mônica, né? E por que será que eu não posso falar de mim? E quando eu era criança, meu apelido era Jovita. Não sei quem aí da minha faixa etária, eu tenho 47 anos, era um programinha que tinha uma menina negra, tinha o espeto, alguém lembra? E era bem pejorativa essa Jovita, a forma com que a menina negra era apresentada nesse programa infantil. E eu não gostava, eu lembro que eu tinha raiva de ser a Jovita. E as pessoas debochavam, na verdade, eles debochavam, né, da Jovita. Então, eu tinha aquela raiva. Então, como a minha vida foi uma dureza muito grande, eu falei assim, poxa, ver as minhas brincadeiras que, quando saírem os novos, eu tenho uma brincadeira que vai ser quando eu vou apresentar os meus irmãos e amigos, né, no livro, na série. E aí eu pensei assim, tem tanta brincadeira bacana, tanta coisa que minha avó me ensinou, os batutinhas, isso aí, obrigada, Andréia. E não sei, mas naquela época eu tinha vergonha, não gostava de ser chamada de Jovita, né? E aí e só tinha essa personagem negra, só a Jovita. E aí pensei, aí quando eu comecei a pensar o formato, o que eu vou escrever? Aí eu pensei dessa forma, a forma com que eu ganhei o primeiro livro, porque minha mãe não tinha como comprar livro novo, e eu queria muito um livro novo. Então eu ganhei na escola. Eu já fiz um conto sobre isso, porque eu lembro das histórias do livro. A questão de inserir um nome em Yorubá, falar um pouquinho da cultura africana, né? E até para poder apresentar a questão da Lei 10.639 e para apresentar para os meus colegas professores que é possível trabalhar, porque todo mundo diz assim, se eu for trabalhar, eu vou ser obrigada a falar de religiosidade, e eu não quero, vou falar mas todo mundo pode falar de deuses, né? Deuses gregos, mas não pode falar de orixá ou de deus, né, deuses africanos, enfim. E aí eu consegui inserir de uma forma muito boa ali, na primeira boneca de Marcelina, que é a Bayomi. Então, quem quiser fazer esse link vai poder puxar. E a questão do cabelo, que eu também queria que não fosse... Eu gostei muito da fala da Valéria, que é assim, a gente não precisa falar só das dores, que é o caso das coisas simples da vida. E de que forma você vai trazer também essas dores? Você não vai fazer um estereótipo daquilo que estão falando sobre você. Então, eu acho que eu consegui trazer com essa perspectiva, né, de trabalhar essa personagem baseado. Então, tem muita coisa ainda para contar, até que eu chegue ao meu sonho, que é ter o gibi da Marcelina. É um grande sonho que eu tenho. E como que eu distribuo esse trabalho? Nas redes, essas lives que
que vão acontecendo, é um sonho, Valéria, o gibi. Essas lives que vão acontecendo, eu conversei com muitos professores e aí acabei criando um curso EAD chamado Literatura Afro-Brasileira, o Livro Infantil e as Relações Étnico-Raciais na Escola, apresentando como os professores podem trabalhar. É um curso de 40 horas, ele já está acontecendo, vai ter outra turma, é pelo portal da revista África e Africanidades. Quem tiver interesse, depois eu boto em contato, mas o que acontece? Como esse professor vai trabalhar? Esse livro infantil, métodos, como eu vou trabalhar uma educação antirracista na educação básica, como que eu uso de que forma eu posso aproveitar esse livro infantil afro, né, de uma literatura afro, dentro da escola e o pertencimento para as crianças, enfim. É um pouquinho sobre isso, sobre demarcar um espaço de uma personagem, de uma história, de uma narrativa negra, pensando em mim mesma, na minha história de vida, por que não? E fazer... Obrigada, Fernanda. É o meu sonho mesmo. O gibi, porque o gibi, as crianças vão vendo, vão fazendo, né? Eu acho que tem larga escala aí, e é o meu próximo passo. Então, é isso. Eu acho que Agora, como eu atinjo as crianças, por exemplo, no final do ano eu lancei em São Paulo, na Feira Preta. E aí, esse livro é para criança da alfabetização. Aí teve uma menina de 10 anos que falou assim, o livro já acabou, então, assim, eu quero atingir as crianças maiores, quero fazer para o infanto juvenil, porque cada um tem uma linguagem. Então, esses que eu tenho, ele é para criança que está bem pequenininha mesmo. Você quer o gibi, Andréia? Que bom. E aí, as crianças, e eu gosto desse retorno. Outra coisa que me pediram, que está no Prelo, é um livro para meninos, né? Aí chega a família, a menina, aí eles escolheram na banca da Nandiala, e, você não faz livro para menino, não, tia? Faz um para menino. Então, assim, os meninos também solicitam, então também estou pensando, já tem um título, né, para um personagem masculino e para um menino, exigentes, eles são. E aí é muito bacana também o retorno das coisas simples da vida com crianças de 2, 3 anos, que elas olham assim, sou eu, só por ver a personagem, né? Por ver aquela menina negra. E eu sempre penso também no processo que eu passei na minha casa. Eu tenho uma filha que hoje tem 15 anos, a Ana, com 4 anos, chegou em casa e disse assim, mãe, eu quero ser a Branca de Neve. E eu disse para ela que ela não precisava ser a Branca de Neve, que ela era uma negra linda. Então, ela, pequenininha, repetia isso, eu sou uma negra linda, eu não sou marrom, marrom é lápis de cor. E com esse processo todo, por que a Ana chegou querendo ser a Branca de Neve? Porque as histórias eram de princesas brancas. A gente hoje está retratando, né? Tem muitos autores. Nesse curso que eu estou dando, eu não levo só os meus livros, eu estou apresentando a Láfia, que é da Sinara Rúbia, eu estou levando Nani Lilo, que é do Renato Nogueira, outros livros também, acho que um da Cidinha, um da Sônia Rosa, que é Lindara, que é um livro lindo, não sei se vocês conhecem, para apresentar como a gente pode inserir aquilo ali, trabalhar esse cotidiano, esse universo, o que a Valéria falou, as pessoas não sabiam que tinha um quilombo ali naquela cidade, porque não interessa a ninguém contar a herança, a importância do negro e a formação da sociedade, né? E aí a gente, a maioria... você passa isso com a sua filha, é muito isso, entendeu? Então, assim, ninguém está interessado, mas se ninguém está interessado, nós estamos interessados. Nós temos que fazer essa pertença, trabalhar isso, né? Eu levava os meus alunos muito para o centro da cidade do Rio, para conhecer os centros culturais, para poder ver o que estava acontecendo nos passeios, e eles ficavam assim enlouquecidos com as ruas do Rio de Janeiro, porque quando eu dava disciplina Rio de Janeiro, eu dava Rio de Janeiro negro.
Aí eu trabalhei com alguns livros do Ney Lopes. E um aluno que era evangélico falou assim, a minha namorada disse que ela não ia ler esse livro, que era um livro assim, Mandigas da Mulata Velha na Cidade Nova. Aí eu sutilmente disse a ele assim, quando eu era aluna, e quando eu sou aluna, eu leio todas as propostas dos professores. Então, diz para sua namorada que se ela fosse minha aluna, ela ia ter que ler esse livro. Acabou. Quando que a gente discute com o professor? Ué, não é? A gente discute com o professor? Não discute. E eu dizia, minha sala de aula quem manda sou eu. E eu fazia um círculo, né, que aqui no virtual a gente não consegue, perdi aquele tempo toda a aula para fazer aquele círculo. Eu recebia, tinha problemas porque eu cultuei um dread durante 2 anos, agora eu estou de trança. E sempre usei essa indumentária, acho que foi a Valéria que falou, de que é africana. A minha mãe tinha medo, né? Eu gosto de usar túnica, eu gosto de usar roupas de tecidos africanos, e se eu não estou de trança, estou de black, estou de turbante, e eu ia trabalhar com o meu dread, e sempre alguém dizia assim, nossa, seu cabelo está cheiroso. Os professores. Porque imaginava-se que aquele cabelo ia estar fedendo, ia estar assim, ia estar assim. Nossa, você só anda de roupa colorida. Então, é um cotidiano que a gente passa e você tem que estar muito firme de saber quem é você, para onde você quer ir e as diretrizes do seu lugar, entendeu? É isso. Respondi? Faltou alguma coisa aí? Não respondeu tudo. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado. Foi uma honra para a gente ter você como convidado aqui. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Peço desculpas, colegas, que eu tenho que sair, porque eu tenho um curso agora e eu sou do grupo de pesquisa. E aí eu não posso faltar lá. Aí eu falei com ele que teria um enorme prazer de estar aqui, mas eu ia ter que me retirar um pouquinho antes. Peço desculpa a vocês. Gostei muito, depois eu pego o contato. Gostei, Valéria. A gente está no mesmo livro do ano passado lá, né? Autoras Negras de Cadernos Negros, é isso? Você falou de... Eu até esqueci de falar das antologias, né? Que a gente acaba saindo, mas eu quis falar resumidamente. Então é isso, parabéns para todos nós, parabéns para vocês por esse evento, gratidão por sempre lembrarem de mim, estou sempre à disposição, só quando não dá mesmo, tá bom? Muito bem, sem problema. Muito Um obrigado. beijão. Beijo. Eu que agradeço, tchau. Eu vou sair, Tchau. tá? Andréia, ainda no bloco 2, né? Como você avalia a literatura que os estudantes têm acesso na escola em termos raciais? E quais as implicações para a vida desses sujeitos? Olha, eu acho que a gente pode responder essa pergunta com outra pergunta. Quem escolhe o livro? Quem escolhe, né? Então, as nossas escolhas literárias têm muito daquilo que a gente traz. E é algo que eu sempre falo para os alunos, para alguns amigos de grupos de que eu participo, tem alguns aqui, eu não posso oferecer o que eu não tenho. Né? E essa frase eu aprendi, alguém aí falou do cordel, essa frase eu aprendi com o seu J. Rodrigues, que é um cordelista de Nova Iguaçu, que uma vez me falou essa frase indo de Comendador Soares ao Campos Nilópolis. Professora, eu não posso oferecer o que eu não tenho. Então, essa questão do acesso, eu acho que passa primeiro pela formação do próprio professor, que foi a pergunta que você me fez primeiro, qual tinha sido a minha formação, e aí eu te respondi que se eu dependesse da formação acadêmica que eu recebi a minha vida inteira, considerando que eu saí da UERJ de 97, eu nunca ia abordar isso com os meus alunos. Então, os meus alunos só têm isso porque eu trago, porque foi aquilo que eu falei lá no início, né? Não estou considerando a Machado de Assis, Cruz e Souza, nada disso, porque a academia, se depender da academia, esse povo todo é branco. E aí você sabe que é preto, eu sei que é preto, mas a academia desconsidera completamente isso e pouco se aborda esses autores dessa maneira, né? Então, que literatura é essa a que os alunos têm acesso? Ora, sou eu que escolho. Então, na minha sala de aula, como eu disse, a Elaine acabou de sair, na minha sala de aula quem manda sou eu. Então, na minha sala de aula, eu escolho o que eu vou levar, né?
Então, eles vão ler a literatura africana, eles vão ler a Carolina Maria de Jesus, eles vão ler aquele colega do ensino médio, igual a eles, que também escreve, porque passa por essa questão, acho que foi Valéria, se não me engano, que falou nossa, eu tenho ali na minha frente uma escritora negra e eu posso escrever também, né? Então, passa por esse reconhecimento também de nós, como professores, levarmos esses textos também aos alunos, né? Eu me lembro quando eu pedi aos alunos que eles levassem autores que eles gostassem, eu queria que eles levassem autores negros, eu levei 2 semanas para fazer essa atividade, porque na primeira semana eles não levaram nenhum. Porque a dificuldade era tanta de reconhecer os textos que eles podiam levar, porque eles ficaram atrás daquilo que a academia considera como texto canônico. E não era o canônico que eu queria. Entende? Eu não queria o canônico, eu não queria que aparecesse Machado de Assis e Cruz de Souza. Eu queria que aparecesse Maria Firmina e Alta de Souza. Porque a Maria Firmina e Alta de Souza, que são textos, que são autores contemporâneos desse povo todo, não aparecem na academia, não aparecem na escola. Mas eu queria também que levassem o colega, que levassem o slam, apareceu o slam das Minas no meio da minha aula do último ano. Ah, professora, pode trazer para a sala, mas eu te falei que pode. Então, é a questão de essa literatura que a sua pergunta é, né? Como é que você avalia a literatura que os alunos têm acesso na escola? Eu reforço isso. Quem determina que o aluno vai ler na escola é o professor, né? E as colegas estão o tempo todo falando da Carolina Maria de Jesus. Um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz, e por incrível que pareça, nem foi na IFRJ. Eu fui convidada mais de uma vez para participar de uma atividade da Escola Municipal República do Líbano. Quem nunca ouviu falar nessa escola, ela é em Vigário Geral, então ela atende, né, aquela população, tanto de dentro da favela de Vigário Geral quanto do entorno. E na primeira vez que eu fui, eu levei a Carolina Maria de Jesus. E o impacto que eles tiveram foi semelhante a esse, que eu acho que foi Valéria que falou, né, quando se viram diante de uma escritora negra. E para mim foi muito impactante, porque eu tinha ido lá em novembro, foi um trabalho que eles tinham feito. Eu fui lá em novembro e eu comecei, era uma turma de EJA noturna, e eu comecei a minha fala perguntando quem eram os alunos negros. Ninguém respondeu para mim que era aluno negro quando eu abri a fala. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Quem aqui é preto? Ninguém levantou a mão. E aí, quando você olhava aquela turma de 50 pessoas, você só via aluno negro, mas ninguém se identificou. Eles só foram se identificar depois, quando eu comecei a falar sobre a Carolina, mostrei que era uma mulher negra, de favela, enfim, né? Construir todo aquele imaginário em que eles podiam se identificar. Quando eles se identificaram com Carolina, aí eles me responderam. Para daí eu partir, olha, ela viveu as mesmas coisas que vocês, ela entende a mesma coisa, mas ela é uma escritora. Por que eu fiz assim também? Porque a gente lembra muito de falar da Carolina, obviamente não foi isso que aconteceu aqui, né? Porque quem falou de Carolina lembrou da Carolina escritora, mas também existe muito dessa marca da Carolina como uma pobre, né? O escritora nunca está na frente, né? Nunca vem à frente a escritora Carolina Maria, a escritora Carolina Maria de Jesus. E aí eu me lembro que quando eu perguntei para eles de novo, quando eu perguntei para eles, fingi que tinha esquecido a pergunta, eu perguntei para eles de novo, tem preta aqui na sala? Aí eles levantaram a mão, porque eles tinham se reconhecido. Quem é que gosta de escrever? Apareceu tanta gente dizendo que gostava de escrever, né, que aí eu falei para o meu amigo que tinha me convidado, Jorge, olha aí, a gente tem um monte de escritor, mas por que você não escreve? Eu, professora, mas como é que eu vou escrever? Eu me lembro de uma senhora que era catadora, ela falou, mas eu, catadora, vou escrever? Eu falei, mas eu acabei de te trazer uma que escreveu. Sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Qual é o impacto, né, disso, né? Dessa literatura? Você perguntou ali para mim, né? Quais implicações para a vida dessas pessoas? É de se enxergar também, se enxergar como produtor,
como um possível produtor de literatura também, né? Saber que ele também pode escrever. E aí acho que o impacto mais objetivo é o da representatividade que a gente sempre fala. Ele se enxerga, né? É um escritor igual a ele. Aí eu encerro contando um caso rápido de um aluno que eu peguei um dia na sala desenhando, e aluno tem pavor de ser encontrado na sala desenhando, né? Porque está mostrando que a aula está rolando, ele não está nem aí para a aula, mas era um menino negro e ele estava desenhando. Um desenho muito maravilhoso. Falei, deixa eu ver. Não, professora, achando que eu ia brigar com ele. Eu falei, gente, eu vou sair rapidinho, daqui a pouco eu volto. Fui à sala de artes, Fernanda conhece, a gente tem um professor de artes negro também, desenhista, você deve conhecer, que é o Daniel Gonçalves, né? Não é esse Daniel que está aqui, é o Daniel Gonçalves que dá aula, acho que também dá aula na produção cultural, e o Daniel é editor. Fui lá na sala de arte, Daniel, eu preciso que você vá à sala agora, porque eu preciso que um aluno meu te conheça. E aí levei o Daniel lá, né, para mostrar, mas o que houve? Eu falei, porque ele é desenhista, ele está com medo, ele está dizendo que o desenho dele não é bom, e eu estou achando o desenho dele maravilhoso. Aí o Daniel foi à sala, bateu um papo com ele e falou, olha, não deixa que ninguém te diga que você não é bom. Quando o Daniel saiu, o Daniel não ficou 2 minutos na sala. Quando o Daniel saiu, o garoto olhou para mim, professora, obrigada, eu entendi. Eu entendi o que a senhora quis me dizer. Falei, você entendeu? Você entendeu por que eu fui buscar o Daniel? Aí ele falou, entendi, é que ele é igual a mim. Então, acho que é isso. Dá até uma emoçãozinha, né? Quando eu lembro disso, Sim. porque eu lembro do olhinho dele brilhando quando o Daniel entrou na sala e falou para ele assim, eu já ouvi, o Daniel falou todas as coisas que eu já tinha ouvido e eram as mesmas coisas que ele já tinha ouvido. Sabe? Então, obrigada, professora, entendi. São aquelas coisinhas, né, que a gente passa na sala de aula às vezes. Muito obrigado. Que relato, né? O nosso terceiro bloco é com o tema mercado editorial. Considerando a elitização da leitura e do mercado editorial como resultado da nossa história e cultura colonizada, sendo um espaço excludente e racista, assim como os efeitos que isso tem nos livros como obras artísticas. Luiz Ayla, como está o cenário atual do afrofuturismo no Brasil? Ele é valorizado? Academicamente, ele é reconhecido? Existem obras sendo produzidas? Em relação ao mercado editorial, bem, eu posso dizer que não existe mercado editorial, não, pelo menos não oficial. O que a gente tem é o independente. Ou, por exemplo, quem está com a editora é o Fábio Cabral. O pessoal daqui tem a Buma no Real, organizou a editora lá em São Paulo, na periferia. Eu sou independente, outros vão estar nesse processo também. Então, a gente não tem um mercado porque a gente está iniciando. Eu acho que toda a literatura, a gente tem uma história não tão extensa de editoras negras, porque é um processo difícil, ter mercado, é um processo difícil você criar uma confiança nas pessoas negras para que elas também leiam esses livros. Então, a gente percebe isso quando tem alguns eventos negros, alguns eventos literários. Então, e às vezes é muita coisa, e as pessoas... Então, antes de ler, elas passam por um processo também. Então, esse processo, tem aquela faísca do exemplo, ou de alguém que está falando, e aí essa pessoa consegue chegar no processo literário. Deixa eu mexer aqui no... Pronto. E aí o que acontece? Do mercado literário a gente vai construindo pequenos espaços. Então, eventos negros de literatura, grupos periféricos de literatura, tem o pessoal do Litera Caxias, tem o pessoal de... Ai, meu Deus, esqueci agora, de São João. Então, são vários grupos pequenos que vão se organizando para poder fazer o processo. Então, não há uma grande literatura. O que a gente usa bastante é a internet enquanto acesso.
Então, sabia, por exemplo, que tem gente lá que compra meu livro lá no Rio Grande do Sul, tem gente que comprou meu livro na cidade pequena lá no Amazonas, então é muito importante, significativo. A outra pergunta era sobre... Como está o cenário atual do afrofuturismo no Brasil? Ele é valorizado? Academicamente, ele é reconhecido? Existem obras sendo reproduzidas? Certo. Academicamente, ele só vai ser respeitado a partir das pessoas negras que levarem ele para o espaço acadêmico. Porque a partir do momento que o afrofuturismo trabalha com o processo de afrocentricidade, a gente já tem o que o pessoal costuma chamar de treta formada. Porque você está falando de levar autores negros para a universidade e a gente está falando de defender o pensamento desses autores negros. Então, isso aí já é um processo diferenciado. E aí, se você, num tema normal, com aspas, você teria várias possibilidades de escrita do seu projeto, por exemplo, em pós-mestrado. Com assuntos que tenham autores negros, você já vai ter um recorte, porque alguns não vão aceitar. Você já sabe disso, você já vai lá ver a linha, já pesquisa, você já sabe que vai ter uma atenção. Então, isso está posto. É uma realidade que a gente enfrenta. E já vi vários colegas contando situações que eles passaram mesmo depois do projeto apresentado, porque a pessoa, sei lá, eu acho que ela queria aprovar o projeto para desfazer o projeto. Parece insano, mas acontecem essas coisas. E existe a produção afrofuturista. Ela é uma produção que está se fortalecendo, mas é aquele processo também, quando eu falo do afrofuturismo, eu sempre falo da questão do afrocentrado, que é essa produção de história com um processo diferenciado. Então, por exemplo, o pessoal daqui tempo está com uma antologia agora aberta, com chamada de autores. E a gente está tendo dificuldade com autoras negras. Porque, assim, eu não sei dizer qual exatamente o processo, que algumas pessoas já falaram comigo, mas não vieram para escrever. Então, os rapazes estão se sentindo mais fortalecidos para escrever, e, ao mesmo tempo, no mercado editorial estrangeiro que trouxe alguns autores para cá, a gente tem mais mulheres negras escrevendo. Então, o que acaba acontecendo é um processo de fortalecimento. Porque, de certa forma, alguns autores, alguns rapazes negros que estão fazendo afuturismo, eles têm um certo espaço de mídia, porque a gente tem que considerar também, por exemplo, eu sou do Rio, mas quem tem mais visibilidade está em São Paulo. Então, eu estou fora do nicho. Então, e eu sou a única mulher negra com 4 publicações e que fala do afuturismo. E aí, nesses 5, 6 anos, por que não apareceu outra? Com publicações. Não é fácil. E eu sou independente ainda. Então, isso aí também pesa. E outra questão que você colocou, acho que é a última que eu não respondi, né? Se ele é valorizado. Acho que essa... Ele é valorizado a partir do momento que a gente consegue construir algum espaço para ele e conversar com as pessoas. Quando a gente consegue mostrar o conteúdo dos livros, quando a gente consegue conversar, seja o espaço escolar, espaço não escolar, instituição, eventos, quando a gente começa a falar, as pessoas começam a perceber as possibilidades. Então, isso é muito importante que as pessoas entenderem. O afrofuturismo, ele vai discutir o social porque há uma necessidade. Por exemplo, a gente estava falando, algum tempo atrás, a internet estava bombando, Black Lives Matter, vidas negras importam, e aí aparece um curtazinho dizendo que muita gente negra nem sabe que isso estava acontecendo. E aí eu pergunto, isso não é um processo distópico? Não é o estranho numa terra estranha? Não é o abduzido que não sabe o processo do qual ele está sendo, no caso, engendado? Ele é como se ele está fora do mundo. Ele está sobrevivendo. Ele não sabe o que está acontecendo. Não que isso fosse a coisa mais importante, mas pensa bem. A gente leu isso aí supostamente em todo lugar. Então, que lugar ou não lugar é esse que essas pessoas negras estão que elas não viram isso? A gente precisa perguntar para elas. Como é que está acontecendo? A gente não está conseguindo chegar.
Então, essa é a grande questão. A gente não está conseguindo chegar. A gente sempre fala numa grande população negra, mas a gente ainda não está conseguindo chegar nessa população. Então, levar isso para espaços de comunidade, ou como eu estava fazendo aqui com visitas escolares, e aí você também tem aquele negócio de ter acesso à escola, você vai querer utilizar o livro, e aí você tem que trabalhar vários outros processos históricos também, trabalhar com fantasia, mitologia, você tem que também trabalhar, às vezes, improviso, para você mostrar que as histórias funcionam, não só no livro escrito, mas funcionam ali na hora com o pensamento de quem tá querendo testar como é que é isso. É um processo que não é fácil, mas a gente precisa de uma preparação inicial, de um fortalecimento desse processo do ser negro, para que a gente consiga construir esse conteúdo. Porque sem isso a gente não consegue tocar o outro. Então, eu tive a experiência agora do curso do Uniperiferias e foi uma experiência absolutamente incrível, porque eu consegui trabalhar mais tempo com eles, a questão do afrofuturismo, não foi só uma conversa, foram 3 semanas, e eles mandavam mensagens, eles queriam saber coisas, e eu mandava referenciais, como é que a gente poderia pensar isso na literatura. Eu falei da Leda Martins, que é uma pessoa ótima, que ela tem o processo da oralitura, aí citei outro, trouxe audiovisual, porque o pessoal costuma falar muito do Pantera Negra. Mas o Pantera Negra, ele tem temática afrofuturista, ele não é afrofuturista. Porque uma coisa que a gente também pensa no afrofuturismo, dentro do processo, quando a gente fala que ele é multiestético, a gente também está falando que ele é político. Então, a história do Pantera Negra é muito legal a partir do Ta-Nehisi Coates. Quem comprou a primeira revistinha do Pantera Negra que saiu aqui no Brasil, vai ver a diferença da história do Ta-Nehisi Coates e a história anterior a ele. Então, e o dinheiro não gira entre nós. Aí a gente está falando de Black Money também. A futurismo é Black Money também, filho. Então, eu vou trazer, por exemplo, o Curta Punzi e vários outros curtas que existem, feitos por pessoas negras. Então, quando a gente discute esses espaços, discute a literatura, trouxeram aqui a pesquisa também da Regina, lá da UNB, eu tenho um colega, o Watson, ele foi aluno dela no mestrado e ele lançou o Oceanic. Ele começando como autor futurista. Então, a gente tem todo um processo de construção dessa literatura e do próprio pensamento dessa literatura, que vai, inclusive, transpassar. A gente vai trazer os nossos autores, o afuturismo, e vai construir para fora também. Então, isso é muito importante dentro do processo afuturista como um todo. E aí alguém perguntou como era o processo da literatura. Eu digo que a gente trabalha com ficção especulativa, que a gente mistura fantasia, terror, mistério. Estão todas as possibilidades. A discussão do social e do especulativo através de metáforas. Então, vão ser vários. Eu vou usar a invasão alienígena como uma metáfora para discutir a branquitude, o epistemicídio, o ataque. Eu vou pegar uma história de mistério, eu vou pegar uma menina que mora aqui numa rua que tem um valão, que ela vai se tornar uma criança vermelha, e ela foi despertada pelos povos dogões, e agora que crianças negras têm poder, eles temem. Então, está falando de todo um processo de consciência também. Então, a gente vai utilizando metáforas novas, a gente vai criando o nosso próprio arcabouço de possibilidades para que essa literatura e esse pensamento ele possa florescer em outros espaços. Muito obrigado, respondeu sim tudinho. Andréia, nos conte um pouco sobre sua experiência como blogueira negra. É possível falar num mercado de blogs? Bom, vamos lá. Primeira questão da blogueira negra, né? A gente não pode esquecer que a professora veio antes da blogueira. Eu dou aula desde os 17 anos, né, gente? Não vou mandar você fazer em conta, não, mas enfim, eu já falei que me formei em 97, você faz uma ideia. Né? Então, a professora veio primeiro, né? Então, na verdade, é o blog de uma professora negra. Mas eu confesso a você que quando você me mandou as perguntas no início da tarde, quando eu olhei essa pergunta, quando você coloca aqui, né, como blogueira negra, eu fui lá no blog com a seguinte pergunta para mim: quem acessa esse blog nota
que esta blogueira é uma mulher negra? Né? Então, eu já me critiquei em relação a isso, né? Será que isso está presente ali? Porque é um blog educacional, é assim que eu apresento, é assim que eu falo dele, né? Ele é um blog educacional, mas eu fiquei me perguntando se num primeiro momento quem entra ali, né, a Valéria colocou ainda há pouco o link do site dela, eu fui lá olhar, falei, quem entra nesse site sabe que é uma mulher negra por trás dele, né? E aí, quando eu fui olhar, e aí, quando eu recebi essa pergunta, eu falei, eu não sei se ver. Por quê? Onde é que. Eu não sei se a pessoa enxerga isso, né? Por quê? Eu falo sobre essa temática, eu falo sobre sobre a literatura negra, eu falo sobre a influência das línguas africanas na formação do português brasileiro, está tudo isso lá. Mas eu falo de que lugar? Eu falo do lugar da educadora que está dando aula há quase 30 anos. É desse lugar que eu falo. Então, quando é que isso tudo aparece? Quando eu faço o meu relato de sala de aula. Então, se você olhar lá, e eu já, né, nesse questionamento eu fiquei pensando até se isso é fácil de encontrar ali. Já vi que não, mas eu não ia mudar agora, né? Antes da, antes da mesa. Eu falei, não, deixa lá, porque as pessoas vão querer olhar, nem seja para checar se realmente não dá para ver. Então, quando é que isso aparece? Quando eu, professora, faço os meus relatos de aula ali. Então, lá sim, eu tenho meu relato de aula de atividades que eu fiz com os alunos. Eu tenho relato, por exemplo, de visitas guiadas com os alunos que foram feitas pensando na presença da cultura afro-brasileira na Baixada e no centro do Rio. Eu tenho esse relato lá. O blog ele é especificamente sobre isso? Não, ele é sobre as minhas aulas de língua portuguesa e literatura, e isso está lá na educação, né? Porque se você entrar lá, o nome inteiro, o blog tem um nome enorme, né? Que é Conversa de Português, Língua Portuguesa, Literatura e Educação. Né? Então, isso está lá nesse ponto, né? Quando eu falo da educação, quando eu falo da aplicação tanto da 10.639 quanto da 11.645. Ela aparece lá, né? Mas, sim, objetivamente, eu não sei se quem entrar nele agora, né? Não sei se você está aí com a tela aberta, né? Se você entrar lá agora, não sei. Se de cara você olha e diz assim, a professora Andréa Mota que faz esse blog é uma mulher negra. Não. Por quê? Foi um questionamento que eu me fiz agora 20 minutos antes de a gente começar. É possível falar no mercado de blogs? Não sei dizer. A gente tem muitos blogs educacionais. Eu faço parte de um grupo muito anterior ao Facebook, quando o Facebook apareceu, nós já éramos mais de 1.000. Né? Então, são muitos os professores blogueiros. A gente se chama Dia do Blogueiros. Quantos desses são negros? Não sei te dizer. Não sei. Não conheço nenhum tipo de levantamento, nenhuma pesquisa acadêmica que faça esse levantamento de quantos são esses professores negros produzindo blogs. Existem muitas pesquisas sobre o uso de blogs na educação, tanto blogs feitos exclusivamente por professores, que é o meu caso, quanto blogs feitos por alunos orientados por professores, que eu também já fiz. Né? Trabalhos com alunos nesse sentido. A gente tem existem outros blogs feitos por negros e negras? Sim, existem muitos. Né? Existem muitos. Voltados para a educação? De certo modo, sim, mas eu não posso afirmar que as pessoas por trás deles são professores que fizeram isso pensando nas suas disciplinas. Né? A Valéria dizendo ali que foi curiosa agora. Então, eu realmente não sei te dizer, né? Assim, pensando, por exemplo, eu penso muito no meu... Estou falando do blog educacional porque, como o meu é um blog educacional, eu penso muito nesse nicho, né? Não conheço. Realmente não sei te dizer. E por quê? Raríssimo é o blog educacional que você encontra com a foto do professor por trás dele. Raríssimo. Eu conheço um ou dois, eu sigo vários deles, e são raros os blogs em que aparece a foto do professor.
E aí que eu falei que você me fez me criticar na estrutura do meu próprio blog, porque agora eu estou pensando aqui que todos os blogs que eu conheço, que tem a carinha do professor, são homens brancos. Eu conheço vários blogs feitos por mulheres. Alguns eu até sei que são mulheres negras. Pouquíssimos também, né? Pouquíssimos. Pra você ter uma ideia, eu tenho esse blog há 12 anos, dia 22 de outubro vai fazer 12 anos, é muito tempo, né? E que eu me lembre de professoras negras fazendo blogs, que eu saiba que são negras, eu lembro de 2. Nenhum tem foto. Dos professores, não lembro agora de nenhum professor negro, não lembro porque nunca vi, nem, né? Eu não vi. Fernanda pergunta ali se não seria a hora de mudar o design. Com certeza, Fernanda, já estou pensando aqui nisso. Pelo menos, pelo menos em relação ao meu. Porque quando ele me fez a pergunta, eu falei, se eu entrasse ali, se eu não fosse eu não ia saber que eu era eu. Que eu sou negra, jamais ia saber, né? Então, sim, está na hora de mudar, está na hora de mudar, sim. E o questionamento, por que será que nós não colocamos a nossa cara nos nossos sites, né? Receio de quê? Né? Acho que alguma coisa no nosso inconsciente nos impede de colocar a nossa carinha ali nesse nessa estrutura do site, né? E aí eu penso nisso no canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, nenhum dos vídeos tem meu rosto. Por que será? Né? Tem um canal lá tem vídeo lá no canal com mais de 30 mil visualizações, mas é a minha aula e a minha voz. Provavelmente o meu seguidor lá não sabe que sou eu, uma mulher negra por trás. E aí, na verdade, eu te agradeço, viu, MP, porque as suas perguntas me fizeram questionar isso e já percebo que eu tenho que mudar alguma coisa. Muito obrigada mesmo. Nada, que isso. Valéria, agora para encerrar a nossa roda de conversa, qual o espaço e a importância das narrativas de mulheres negras no mercado editorial brasileiro e fora dele? Então, só voltando aqui, André, eu fiquei curiosa para saber a sua idade, porque o Daniel comentou aqui. Ah, somos gêmeos de idade, então, tem 37 também. 47. Daniel comentou. Ah, não, 47. Não dou 47. Eu tenho 37. Não parece mesmo, por isso que o Daniel falou, vocês não vão acreditar. Eu falei, fiquei curiosa. Não, por isso Bom, brincadeira. Eu lembro do Batutinha, né? Brincadeiras à parte, é importantíssimo, Marcos, as narrativas de mulheres negras, e são elas, né, interessante, que a gente também vê um movimento muito grande, não sei se seria muito grande, não é? Mas a gente também vê homens publicando, mas é interessante que nesse movimento agora, não é, de publicações que estão voltando agora os olhos, né? Porque o mercado editorial, não nos esqueçamos, é um mercado, então tem o capitalismo editorial, até alguns já falam nisso, né? E como a sociedade brasileira está estruturada, né? Como diz o Silvio Almeida sobre o racismo, óbvio que o mercado editorial não vai fugir disso. Então, a gente está vivendo um momento agora, é a minha visão, não é? As colegas podem discordar, de boom de narrativas de escritores e escritoras negros e negras, não é? Até quando começa esse momento aí de Black Lives Matter lá fora, não é? E aqui a gente tem um movimento também de muita publicação de autores e autoras negras. Agora, algumas coisas causam curiosidade antes de te responder a sua pergunta, porque, por exemplo, a Conceição Evaristo fala, né, que é muito problemático um país em que uma mulher negra que escreve há muito tempo, como Conceição, só é reconhecida aos 71 anos de idade. Conceição Evaristo. E a Conceição só publica depois dos, acho que é com 44 que ela publica a primeira vez, se eu não me engano, mas por uma grande editora depois de 50. É só esse ano, gente, só em 2020 que a gente vai ter uma grande editora, uma editora uau, que é a Companhia das Letras, publicando toda a obra de Carolina Maria de Jesus. Né? Ainda estão aí no processo, Fernanda Felisberto está colaborando, Rafaela Fernandes, quem fez a pesquisa,
Andréia, foi do site da Lu que você falou, eu também ia fazer essa correção. E aí, então, são mulheres, não é? Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, viu que a gente falou muito aqui de mulheres. E aí, e aqui são 4 mulheres negras falando de escrita, Elaine, que saiu da sala. Então, eu acho de extrema importância se a gente pensar que a mulher negra, e aí eu vou defender aqui a minha perspectiva, o meu ponto de vista, e ainda falando, né, dentro de racismo, que a mulher negra é realmente a base dessa pirâmide, a base que sustenta toda essa sociedade. Então, por que não dar um outro olhar para as histórias que essas mulheres têm para contar, não é? Para a narrativa dessas mulheres. Se a gente for pegar alguns quilombos em que eu tenho passado, isso não é sempre assim, não é? O Brasil tem muitas comunidades quilombolas, vão se diferenciar, mas alguns quilombos que eu passei pelo Rio de Janeiro, alguns quilombos que eu passei pelo Maranhão, e esse quilombo que eu estou aqui, quem é a força que move tudo, as presidentes da Associação de Moradores, são as mulheres. Então, eu acho que trazer a narrativa delas, não só das mulheres quilombolas, mas de todas essas mulheres, para fazer isso circular, seja na escola, seja na universidade, porque eu acho que cada vez que a gente fala, né, na universidade sobre um autor negro ou uma autora, e esse aluno tem que ir lá e comprar um livro, e esse aluno já leva o livro para casa, e aí a mãe, por exemplo, sente curiosidade de ler. Eu tenho alunos que estão lendo Carolina para as mães, estão falando, Valéria, tia, né? Eles aqui no interior me chamam de tia. Uns burros velhos já na universidade, tia, minha mãe está amando Carolina Maria de Jesus, ela não sabe ler, eu estou lendo para ela, porque parece a nossa história. Então, a gente também vai fazendo essa quebra, não é, de paradigmas que estava aí estabelecido. Vários alunos falam que leem Carolina Mãe, então, porque são histórias, são narrativas que se parecem com a narrativa dessas mulheres. Então, eu acho que isso por si só já vale a pena, né? Contar essas histórias por si só. E aí eu penso muito nessa importância, né? De trazer. Eu, quando escrevo muito também sobre mulheres, e para mulheres, com o olhar de mulher negra, óbvio, porque eu vejo que isso é importante. Eu estava falando da universidade, da escola, né, trazer essas mulheres para os meus alunos do ensino médio, mas também trabalhar num outro movimento, que é o do movimento social também. Por exemplo, Cadernos Negros, essa série, né, deixa eu mostrar aqui, fazer a propaganda. É aqui que está o da Elaine Marcelino também, junto, tem o nome dela aqui. Esse aqui foi distribuído em São Paulo, é um livro gratuito que foi distribuído nas escolas de periferia de São Paulo, e esse aqui é o Cadernos Negros 42, que saíram alguns contos afro-brasileiros. Então, já são 42 anos de um grupo que, para burlar o mercado editorial, eles viram que o mercado editorial era racista, lá em 1978, em São Paulo, e falaram, não, vamos nos juntar e nós mesmos vamos publicar. Então, é um processo de a gente que paga a nossa autopublicação, não é? Então, eu acho que tem que ter esses dois caminhos, tem que ter nós falando de nós e lendo nós mesmos, não é? Então, aqui já estou anotando a Lu, já estou anotando o blog da Andréia, os livros da Elaine. Então, eu acho que é um movimento de formiguinha para as universidades, mas também, e pelo outro lado, né, pelo movimento social, pela divulgação na mídia, e fazer esse grande movimento de compartilhar essas narrativas aí, principalmente, não é, de mulheres negras. Porque falando de mulheres negras, Marcos, a gente vai acabar falando de tudo, vai falar dos meninos negros, porque nós somos mães deles, né? Vamos falar da nossa família. Então, acho que dá vazão a essa narrativa de mulheres negras, a gente acaba fazendo um panorama geral. E aí, só para finalizar, eu queria só refletir sobre o que o Daniel fala, né? O Daniel teve uma fala aqui bem interessante, que ele disse que há uma invisibilidade de autores e autoras, né? Tanto homens quanto mulheres negras, que ele sempre se lembra do Solano Trindade. É mesmo, Daniel, eu lembro que eu passei um semestre da Rural, que foi, não sei se foi literatura 4 ou 5 brasileira. Eu sei que eu já estava indo embora, então já era lá Drummond, não é?
E aí a gente não ouviu falar de Solano Trindade. Eu fui fazer um curso fora da Rural e o curso era só sobre Solano Trindade. Aí eu fiquei apaixonada por aquele homem, fiquei enlouquecida. Eu falei, cara, como que eu nunca ouvi falar desse homem? Aí comecei a pesquisar e aí eu fui ver que o Drummond era um grande admirador de Solano. Drummond e Solano foram contemporâneos, né? Solano foi uma referência. De novo, Clarice e Carolina, né? Então, como que a gente conhece muito Drummond e não conhece Solano? Então, deu um nó na minha cabeça. Então, só para a gente pensar a dificuldade de trazer esses autores, não é? E aí, ainda hoje, as pessoas falam, por quê? Né? Porque tem a lei 10.639 de 2003 para a gente trazer esses autores, tem a 11.645, já tem, não sei quantos, 17 anos da lei. Mas é porque eu não tenho habilidade, eu ainda não me sinto preparado para isso. Gente, se chegasse uma ordem, como chegou agora, né? Uma ordem para a gente colocar diversidade sexual, diversidade, nós tivemos agora um parecer para a gente colocar diversidade no currículo, todos os currículos do IF, e colocar meio ambiente. A gente teve que colocar essas temáticas. Está todo mundo se virando para colocar. E todo mundo vai ter que ter uma forma de dar isso na sala de aula, né? Então, assim, como que já tem 17 anos da lei e a gente ainda fica vendo quando tem certo tipo de escritor, o aluno só vai ver se a professora Andréia falar. Isso é absurdo. Só conheci Carolina porque a professora Valéria falou. Isso é absurdo, porque isso a professora Valéria, a professora Andréia, a Lu, a Elane não passam pela vida desse aluno, né? Ele não vai nunca conhecer esse tipo de autores, então acho que tem que ter um movimento mesmo revolucionário nas escolas ainda nesse sentido, né? Muito obrigado. Que roda, gente. Gostei demais de ter vocês aqui, foi uma honra pra gente. O PET agradece demais. Queria lembrar também o pessoal que está aí assistindo para preencher o nosso formulário de avaliação, nossa ficha de avaliação, para dar esse feedback para a gente e também receber o certificado aí de ouvinte. Lu, muito obrigado. Valéria, brigadão também. Andréia, muito obrigado, gente. Foi uma honra para a gente ter vocês aqui nessa roda. Espero um dia fazer essa roda no IF, né, presencialmente, como a gente fazia antes. E com certeza chamar vocês. Obrigada. Muito obrigado, mesmo. gente. Foi uma honra também para mim, esse convite. Muito obrigada mesmo. Agradecer as pessoas também que ficaram conosco, a alguns amigos meus que vieram também prestigiar. Muito obrigada. Estou aqui. Alguns amigos que vieram, Diácono Carlos Henrique, Daniel, Elineide, tem mais gente aqui. Foi um prazer também, né, conhecer as pessoas, poder dividir essa mesa virtual, né, com essas mulheres tão fantásticas. Fernanda, muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço também demais. Eu deixei o Insta aí, se alguém quiser, né, vamos me seguir. Já anotei aqui o site que a Lu deixou. Eu não vi o blog da Andréia, não sei se passou aqui na conversa, mas, Andréia, depois eu queria seu blog também, né? A gente que trabalha com educação. E, Marcos, obrigada. Acho que o papel do entrevistador é esse mesmo, é deixar a gente incomodado, né? Fazer a gente pensar em algumas coisas que a gente ainda não tinha pensado. E agradeço a Fernanda, né? Que também está aqui colaborando. Acho que a Fernanda é a professora, é isso? Isso, é a nossa tutora. Isso, eu sou a tutora do PET, desse grupo, desde o início, desde 2010. E aí a gente sempre fazia tudo presencial, né? E aí esse ano fomos pegos, como todo mundo, né? E resolvemos fazer por aqui. Então, cada ação que a gente está fazendo está sendo tão maravilhoso, né? E como hoje, que contribuiu muito, assim, para todo mundo pensar, né? Como você falou. E a gente tem um canal no YouTube e depois, né, vai para lá. Leva um tempinho, né? Porque ainda precisa de uma edição só para poder subir, mas para que mais pessoas vejam, porque são umas discussões tão caras e importantes, né?
que eu gostaria que todo mundo assistisse, né, participasse, mas a gente sabe também que está acontecendo muita coisa, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, ao público que estava aqui assistindo, né, por terem persistido, mesmo com a invasão dos hackers, né? Conseguimos fazer, não fomos vencidos, e é isso aí, né? Foi um prazer enorme. Obrigada.